Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nia e hoje eu tô aqui pra fazer um indicando livros pra vocês. Se você gosta de sofrer lendo, eu acho que esse é o vídeo pra ti. Eu adoro ler livros onde eu realmente sofro e parece meio doido, mas eu gosto muito de ler esse tipo de livro. Então eu vou indicar pra vocês esse tipo de livro, realmente. Vou fazer da seguinte forma. Eu vou separar, vai ter divisões, então vou indicar um de fantasia, um de suspense, esse tipo de coisa. Não sei se necessariamente vai ter todos os livros, obviamente. Mas eu vou ver ali o que eu tenho pra conseguir indicar. Porque eu não sei se eu tenho todas as divisões do livro, mas tudo bem. Aí tu vai de acordo com o que te adapta. Melhor. Então, se por exemplo, tu gosta de uma distopia, tu quer sofrer, tem tal livro ali, e daí tu vai lá, lê aquele livro e tu sofre e ainda tá lendo um gênero literário que tu gosta bastante. Vamos começar? E espero que vocês gostem do vídeo. Bom, então vamos começar. A primeira pergunta que eu escolhi pra escolher o livro foi um livro que me transportou pra um mundo novo, mas ao mesmo tempo me fez ficar meio abalada. Tem gente que ama, quando tem gente que odeia. É Acotar, gente. Então, o que acontece? Eu não li ainda toda a série, eu parei no livro 2, ainda não li o 3 nem o 4. Mas enfim, parei no livro 2. Mas esse aqui de Acotar, o primeiro de todos, ele vai te transportar pra um mundo diferente, né? Um universo diferente, é uma fantasia. Tem um romance, né, junto ali no meio. Mas, entretanto, todavia, se tu não sofre no final nem um pouquinho, é muito estranho. Esse do livro, ele é bem enrolado e eu não fico com vontade de ler. Então eu lembro que no início eu tava muito, vai, termina logo. Mas agora no final, eu aproveitei, tipo, agora no final não, né? Quando eu cheguei mais pro final, assim, eu consegui perceber o quanto que eu tava aproveitando a leitura. Então, foi uma coisa que eu tava aproveitando desde o início, mas eu só percebi no final. Fantasia e romance traz. Tem coisas necessárias no livro. Tanto é que quem gosta muito, quem é fã de número 1 de Avatar, ainda acha que não precisava ter aquelas coisas que teve em alguns momentos. Mas eu super recomendo ele pra vocês. Nesse livro, a gente vai acompanhar a protagonista, que eu não sei falar o nome dela direito, Fairy, que vai atravessar a divisão que tem ali no mundo dela, digamos assim, pra área férica, já que ela acaba matando um férico transformado em um lobo e vai pra corte primaveril e lá ela vai se apaixonar e vai acontecer um monte de coisa assim. Então, eu super recomendo ele pra vocês, quem não leu, leia. E é isso, basicamente, que eu tenho a dizer sobre ele. Bom, o próximo livro a próxima coisa que eu usei aqui pra escolher esse livro foi algo natural, digamos assim, algo que represente realmente a vida, uma coisa normal, mas que ao mesmo tempo me chocou. Então, eu escolhi a Biblioteca da Meia-Noite. Eu cheguei a favoritar esse livro, eu adorei ele, de verdade. Ele traz diversas lições de vida, digamos assim, eu não sei exatamente como explicar o que esse livro traz. Ele é bem bom, de verdade. Muitas poucas pessoas falam mal desse livro. E também eu acho que é um livro que quando tu lê, depois que tu lê, tu tem uma ideia muito diferente do que tu tinha antes. Tem ideias novas na tua cabeça sobre a própria vida. Então eu gosto realmente dele e eu super recomendo para aqueles que estiverem dispostos e quiserem ler. Acompanhar a Nora, que é uma mulher que tem problemas na vida dela. Em algum determinado momento ela tem uma overdose, ela toma muito remédio lá. E ela acaba indo pra em vez dela morrer diretamente na overdose, antes dela morrer, ela vai pra Biblioteca da Meia-Noite. Que seria uma biblioteca onde cada livro representa um caminho diferente que a vida dela poderia ter tomado durante a vida dela. Que tipo, ela poderia ter feito uma escola diferente e a vida poderia ter tomado um caminho diferente. No momento, a gente acaba descobrindo várias coisas e no final tem uma coisa muito, muito, muito legal, uma mensagem muito legal, que é basicamente que a gente tem que aproveitar a vida que a gente vive agora, e não uma que a gente possivelmente viveria, entendeu? Então, eu super recomendo. Ele traz, ele vem num mundo normal, assim, não é nada tipo, distopia, fantasia, não, é um mundo normal, mas que traz essas lições pra gente e nos deixa chocado, né, em vários momentos. Beleza, agora, gente, o livro que eu me perguntei, assim, digamos, pra conseguir escolher ele foi um livro que tem suspense, mas que ao mesmo tempo me chocou e eu sofri lendo. E eu não podia deixar de fora, que é Os Mentirosos. Eu queria, inclusive, reler esse livro. Eu acho que talvez no calor do momento eu tenha dado uma nota maior do que eu devia ter dado pra ele, mas igual eu ainda acho esse livro muito legal. Eu super recomendo pra aqueles que realmente estiverem a fim de ler, leiam. Aqui, eu nunca sei o nome dela, acho que é Candace, tá certo. A Candace, que é neta
ali na família Sinclair. E ela vai todo verão pra casa do vô dela, ou da avó dela, não lembro, acho que é do vô. E numa ilha, porque eles são ricos. Então ela vai pra lá e ela sempre encontra os seus 2 primos e mais o amigo do primo dela, que se chama Gate. Ela se apaixona pelo Gate, tem todo esse tipo de negócio. Só que ela ficou, acho que um tempo sem ir lá porque teve um acidente. Acho que ela ficou 1 ano sem ir lá porque aconteceu um acidente. E ela não se lembra nada desde então. Então ela, daquele dia específico. Então ela vai pra lá nas férias de verão e ela acaba descobrindo o que aconteceu. E é reviravoltas muito grande, a gente não esperava que fosse isso. Então é muito doido mesmo. E eu super recomendo pra aqueles que quiserem ler. É muito bom, quem gosta de um pouquinho... Não é um suspense... não é suspense, mas traz um suspense nele. E a gente fica muito chocado quando tem a reviravolta, o plot twist. Acontece tudo muito rápido, mas é um livro que pra aqueles que querem ler, assim... começa, termina, dá pra terminar tudo num dia. E tu ainda assim consegue também ficar bem de boa lendo esse livro, porque ele não é uma série, é só esse livro mesmo. Então O próximo livro que eu vou falar aqui foi um livro que eu já falei muito sobre. E a pergunta que eu utilizei foi um livro que tratasse de algum assunto sério. E, obviamente, os livros que tratam de assuntos sérios sempre me chocam um pouco, pelo menos. E, então, o livro é assim que acaba, é o que eu trouxe pra essa classificação. Ele fala sobre abuso doméstico. A gente entende muito bem como que acontecem as coisas, o que a pessoa sente quando tá sofrendo um abuso, porque ela não larga, por exemplo. Eu acho que a Colleen Hoover, ela tem um grande problema em problematizar, né? Tem alguns problemas que ela simplesmente deixa de lado e daí ela dá foco pra outros. Mas esse livro ainda assim é um dos meus favoritos e eu não, de jeito nenhum, vou deixar de achar isso dele. O penúltimo livro que eu tenho aqui é um livro que eu utilizei a pergunta... Basicamente não é uma pergunta, mas eu decidi colocar um LGBTQIA+, aqui no meio, porque vocês amam LGBTQIA+, eu nunca vi fãs, não, eu nunca vi gente que gosta tanto disso. Mentira, porque eu também gosto. Enfim, vocês gostam muito, então eu decidi botar um aqui e que me chocou bastante no final, principalmente. Sete Maridos de Evelyn Hugo. Óbvio que eu ia botar ele aqui. Eu marquei bem pouquinha coisa nesse livro, mas eu realmente gostei dele. Eu não vou falar que eu não gostei, porque eu amei ele. E eu super indico pra aqueles que quiserem ler. Ele vai acompanhar, então, a Evelyn Hugo, que é uma estrela de Hollywood, vai contar sobre a história dela. E vai basicamente seguir a parte do verdadeiro amor dela, que ela já teve 7 maridos, mas nenhum deles era o verdadeiro amor dela. E ela nunca, tipo, falou pro público quem era o seu verdadeiro amor. Então, ela convida uma jornalista lá pra fazer um livro dela, uma autobiografia, né? Uma autobiografia não, uma biografia sobre ela, onde ela vai revelar isso tudo. Mas ela só pode postar depois que a Evelyn morrer. E o final é muito chocante. Eu adoro a escrita desse autor, porque, eu não sei, eu li Daisy Jones and the Six também, eu amei. E isso aqui vai puxar um gênero literário mais diferentezinho, que vai trocar entre a contação, entre falas que estão acontecendo agora e momentos onde está contando a história. Então eu acho muito bom. Eu indico para todos aqueles que querem ler e é muito bom mesmo, de verdade, leiam. Vamos então para o último, mas não menos importante, que vai entrar no meu gênero literário favorito, que é a distopia. Então, o livro é Os Dois Morrem no Final. A gente vai acompanhar o Rufus e o Mateu. Eles recebem uma ligação meia-noite. Mateu recebe meia-noite. Rufus recebe um pouco depois da meia-noite. Pouco depois, tipo 1 hora depois da meia-noite. Que vai dizer pra eles que eles... vocês vão morrer no final desse dia. Até o final desse dia vocês vão estar mortos. E então eles só tem seu último dia, né, pra viver. E isso é uma distopia porque nessa ideia... tem pessoas da central ali, da morte, que sabem quando tu vai morrer. Então, por isso acaba sendo uma distopia, já que as pessoas sabem quando tu vai morrer e tu tem esse aviso antes de morrer. E eu super recomendo, eu acho que eu também favoritei esse livro. Eu acho ele muito bom, tu consegue ler bem rapidinho, tu fica muito, muito preso nessa leitura. Ela é uma leitura gostosinha de ser feita, então eu super recomendo, por favor, leiam. E é isso. Bom, galera, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, seguir no Instagram e no Scooby. E se vocês precisarem da gente pra qualquer coisa, quiser dar uma opinião de livro, falar o que acha desse aqui que eu falei, ou se não indicar mais livros, deixam ou nos comentários, ou também lá no nosso Instagram, que a gente vai estar postando ou se não vai estar lendo, talvez, o livro que vocês nos indicarem. E é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Eu fiquei